Olá, meu nome é Mariana. Meu nome é Lidiane e esse é o Papo de Psi Podcast. E no Papo Flix de hoje, nós vamos continuar o nosso papo sobre o filme Mulher Maravilha 1984. Vamos lá? Bom, se você caiu nesse episódio de paraquedas, essa é a segunda parte do Papo Flix edição especial Mulher Maravilha 1984. No primeiro episódio, nós fizemos uma análise de alguns temas trazidos no filme. Agora, chegou a hora da gente trazer uma visão sobre esse filme, uma linguagem mais simbólica, fazendo uma associação da Mulher Maravilha com uma representante importante do arquétipo da guerreira, que a gente encontra na mitologia grega. Se você ainda não escutou a primeira parte, fica aí a nossa dica. E depois que terminar esse episódio, volta para escutar. Vamos para alguns recados antes da gente começar o episódio de hoje. Você sabia que você pode ajudar a gente a escolher o filme ou a série que a gente vai discutir no Papo Flix? É só você acompanhar a gente lá no Instagram, @Papo de Psi Podcast, que lá nos stories a gente vai lançar enquetes, onde você vai poder votar qual produção você quer ver por aqui, vai poder dar outras sugestões pra gente. Enfim, fazendo isso, você tem a chance de ver a sua produção preferida por aqui sendo analisada pela gente. Continuando, ó, quem aí conhecer um pouquinho de mitologia grega já sabe de quem que a gente está falando. Será? Será que já sabe? De quem que nós estamos falando aqui? Quem é essa deusa? É a Artemis, a deusa da caça, a deusa da lua. A gente vai falar um pouquinho sobre essa deusa aqui. Bom, quem é essa deusa então? Artemis. Artemis, ela é filha de Zeus e Leto, que era uma divindade da natureza, e irmã de Apolo. Apolo, aquele deus conhecido, Apolo que é o deus da música, da arte. Parte do que a gente vai falar hoje sobre essa deusa está inserido no livro As Deusas e a Mulher, que vai ficar aqui na descrição do podcast. Bom, como que Artemis virou, então, essa guerreira? Na verdade, ela já era desde o início da vida. Ela, com 3 anos de idade, a sua mãe levou ela até o Olimpo para conhecer Zeus. E Zeus ficou encantado com ela, sentou ela no seu colo e disse: "Tá bom, minha filha, o que você quer? Tudo que você desejar, eu vou te dar." Olha aí o link com o filme da Mulher Maravilha. Tudo que você desejar, minha filha, eu vou te dar. E aí, o que ela pediu para ele? Ela pediu para ele um arco e flechas, uma quadrilha de cães de caça, ninfas para acompanhá-las, uma túnica suficientemente curta para que ela pudesse correr. Olha só, na Mulher Maravilha, ela também usa, né, uma roupa curtinha. A gente pode pensar em estereótipo, em, sei lá, exploração do feminino, da sensualidade, mas também tem essa, né? Para ela correr, ela precisa usar uma roupa que não atrapalhe. Bom, isso também acontecia com Artemis. Então, vamos lá. Além disso, e ela pediu selvas, que ela pudesse correr pelas selvas. E, além disso, ela pediu outra coisa: a castidade eterna. E aí, Zeus falou: "Toma, minha filhinha, tudo que você desejar, eu vou te dar." Uma curiosidade, nesse livro que eu citei, Artemis está situada entre as deusas virgens. O que significa isso? Até onde eu entendo, essas deusas virgens, elas são representantes do feminino que nunca vão ter a relação completa com o masculino. Nunca vão chegar a conniúncio com o masculino. Elas são representantes que, de alguma maneira, alguma coisa aconteceu na vida delas que elas foram impedidas de ter esse contato com o masculino. E veja bem, mulher trazendo para Mulher Maravilha. Mulher Maravilha
também tem esse aspecto muito forte. Ela até chegou a se apaixonar por uma pessoa, mas aconteceu alguma coisa ali no contexto de vida dela que ela não pôde mais estar ao lado desse masculino. O masculino, né, desses casos, dessas deusas virgens, é um masculino fraterno, não é um masculino enquanto amante. Isso. É um masculino fraterno. Isso, exatamente. E ela, a Artemis, ela é irmã de Apolo. Então, quando a gente fala dessa relação fraternal, é uma relação de irmandade com o masculino. Não é à toa que ela veio irmã gêmea de Apolo. E é justamente por conta de Apolo que ela perde o seu amado. Vou contar bem rapidinho aqui a história pra gente não fugir. Mas é a seguinte, ela tinha um amado, o Órion, ela estava apaixonada por ele, e um dia tava lá Apolo e Artemis nadando no mar, não, acho que eles estavam na praia, e aí Apolo tinha muitos ciúmes de Órion, porque ele era muito vaidoso, e a irmã dava mais atenção pro amado que pra ele. Então ele armou uma cilada pra ela. Ele falou assim, você tá vendo aquela bolinha lá no fundo do mar? Duvido que você acerta a sua flecha lá. E Artemis, muito competitiva que era, deusa da caça, falou, o quê? Eu não acerto? É óbvio que eu acerto, você tá duvidando de mim? Pegou e jogou a flecha dela e acertou aquela bolinha lá no fundo do mar. Só que a bolinha, na verdade, era a cabeça de Órion, o amado dela. Então ela matou Órion por uma cilada armada pelo irmão, mas também por conta da sua ganância, pelo seu excesso de competitividade. Isso nos faz pensar em algumas coisas, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Pensar, refletir, é essa a proposta. Outra questão muito forte da Artemis é a relação muito próxima com as mulheres. Então, essa questão da irmandade com o feminino também. Então, a Artemis, ela via cercada por ninfas, protegia outras mulheres. Vamos trazer essa associação agora, já que a gente descreveu um pouquinho da Artemis, trazer um pouquinho as associações com a Mulher Maravilha. Começando essa história da irmandade. Você vê isso no filme, Lídia? A Mulher Maravilha tem esse traço? Tem esse traço, inclusive, que o tempo todo, né, ela questiona a Bárbara sobre o desejo dela e não se coloca em nenhum momento em disputa com a Bárbara. Ela sempre tá ali muito tentando argumentar, mas para que a Bárbara perceba o potencial dela, que está nela, não para ser igual a ela, como a Diana é. Então eu vejo não tem a competitividade ali com outra mulher, não tem. Tem muito mais E ao mesmo tempo que tem um traço de irmandade, tem um aspecto materno, né? De acolher, de proteger, de cuidar, que é também o traço de Artemis, né? Porque ela auxilia a mãe no parto do irmão, né? Isso. E até por isso ela é considerada a deusa do parto, porque ela teve esse momento aí que ela ajudou a mãe a parir. Sim. Apolo. Então a Mulher Maravilha tenta ajudar a Bárbara do começo ao fim da trama. A Bárbara até fica irritada com ela e fala, olha aqui, até agora eu tô aqui te atacando, você não vai fazer nada. E é isso, esse aspecto Artemis não deixa com que ela ataque a outra mulher. Ela tá ali para apoiar a outra mulher e proteger a outra mulher. Ela protege a outra mulher, ela apoia, mas ela perde, né, por conta dessa competitividade também. E isso faz pensar o quanto que também, muitas vezes, a gente perde por conta da nossa competitividade. Artemis também amou o homem que morreu por conta da sua competitividade. Aí a gente deveria voltar lá ao primeiro filme e ver se isso acontece também. Mas quem sabe, numa próxima. Quem sabe, se vocês pedirem, a gente faz. Senão, a gente vai ficar por aqui mesmo. Outra curiosidade legal é que Artemis também, não sei se vocês lembram da cena em que a Mulher Maravilha salva a Bárbara de
um possível abuso, Artemis também salva uma ninfa que grita e pede seu socorro. Era uma ninfa que estava voltando, passeando pela floresta. O deus Rio a viu, ficou seduzido e quase conseguiu violentá-la se não fosse a proteção aí da Artemis. Eu quase falei a proteção da Mulher Maravilha, que são aspectos que estão ali completamente entrelaçados. Artemis é heroína também, né? E você falando, isso em algumas mulheres, esse traço, né, essa característica é bem evidente dessas mulheres que protegem, que têm essa postura de irmandade e que faz pelo outro, que quer defender, que quer a justiça. O arquétipo da Artemis é um arquétipo muito presente no movimento feminista, etc. Então ele tá ali muito presente e por isso às vezes é perigoso quando tá constelado unilateralmente, porque aí deixa de olhar pro masculino. Aqui eu tô levantando um tópico que polêmico, mas enfim, é importante falar. É preciso olhar para o masculino também, porque o feminino unilateralizado pode ser, como você falou no primeiro episódio, destrutivo. Porque é algo importante, embora ela tenha essa característica, né, de ter pedido a castidade, de ter essa postura de guerreira, de protetora, mas ela se relaciona com o masculino de forma fraterna, mas ela não deixa o masculino. Ela não quer destruir o masculino. Exato. Até porque tem muito do masculino nela. Ela precisa, às vezes, se reconectar com o feminino. E é a partir da relação com o masculino que ela vai se reconectar com o feminino. É isso que acontece também com a Mulher Maravilha no filme. Ela estava lá muito produtiva, focada no trabalho dela, né? Ela era arqueóloga, se eu não me engano. Tava lá trabalhando, seguindo a vida, tendo sucesso, mas nada daquilo preenchia. Nada dava o prazer que ela queria. Foi só quando ela se reencontrou com o amado que ela voltou a se conectar com o seu lado feminino. Interessante pensar isso, né? Interessante pensar isso, essa é a nossa luta, né? Sabe bem disso, né? Que essa é a nossa tarefa. Primeiro desenvolver o nosso aspecto mais masculino para aí sim confrontar esse masculino e se reconectar com o feminino. Então, assim, a nossa luta é grande, né? É coisa de uma vida. Bom, difícil perceber esses aspectos, né? Quem tá escutando aí a gente, tá se identificando com isso? Tá pensando nesses aspectos? E quando eu falo assim, identificar, é nos dois polos. Nossa, exatamente isso acontece comigo na minha vida. Ou, nossa, é totalmente o oposto. Então a gente pensa nas deusas e nos arquétipos não como seres mágicos e que vão possuir as pessoas, etc. Não é isso. A gente está falando aqui de uma visão arquetípica, que é a força que esses elementos, que são padrões que existem em todas as sociedades, em todos os tempos, a força que esses padrões têm sobre nós. Então, se a gente pensar na Artemis como um padrão, a força que esse arquétipo exerceu sobre a Mulher Maravilha, enorme, a força que esse arquétipo exerce sobre a gente nas nossas vidas, nas nossas relações pessoais, de trabalho, é por esse sentido que a gente quer levar esse papo. Bom, agora vamos trazer então, a gente já falou da deusa, bem rapidinho, bem sucinto, falamos desses aspectos da deusa na Mulher Maravilha. Eu não consigo dissociar uma da outra. A Mulher Maravilha foi totalmente inspirada em Artemis, né? E agora a gente vai trazer para nossa reles humanidade. Ai, que horrível falar assim. Mas vamos trazer para nossa realidade aqui, nós, seres humanos. O que tem disso em nós? Primeira coisa, toda vez que se fala em Mulher Maravilha, desconheço quem nunca tenha ouvido falar da Mulher Maravilha. É um aspecto muito forte que toca nesse arquétipo, então ficou muito difundido.
Conhece alguém, Lid, que não conheça a Mulher Maravilha? Não, eu acredito. Até a Alice conhece Mulher Maravilha, ela fala que é a heroína que ela mais gosta. Pois é. Toda vez que lança um filme da Mulher Maravilha, as pessoas considerando bom ou não, vai bombar, vai ter estouro de bilheteria. Então não é à toa. Já tá aí há um bom tempo e causa esse alvoroço, né? Porque é justamente por isso ela traz essa questão da guerreira, da que consegue. E eu tô me lembrando de uma imagem. Aconteceu um acidente, não me lembro em qual cidade do país, era um caminhão. E as pessoas estavam fotografando e veio uma mulher e tenta tirar o homem, o motorista de dentro do caminhão. E ela fazendo muita força para tirar ele da ferragem. E fizeram a imagem dela justamente colocando como se ela fosse a Mulher Maravilha. E enquanto todo mundo ali estava preocupado em filmar, ela foi correndo e tentando tirar o motorista. Não me lembro se ela conseguiu, se não conseguiu, o que aconteceu, mas veio essa imagem. Então, assim, está presente, né? Existem Mulher Maravilhas por aí. Existem. A mulher que é regida por essa força desse arquétipo, ela não consegue ver injustiça e ficar calada. E ficar ali só assistindo, ou então ver uma vítima, como foi nessa situação. Ela age, né? E às vezes isso é importante, é necessário, mas a gente pode ter o oposto. A gente pode ter uma situação muito negativa para essa mulher por conta disso. Então, aquela mulher que carrega todo mundo nas costas, que segura a barra de todo mundo, da família, dos amigos, e para ela mesma não consegue olhar. Tem sempre o aspecto positivo e tem a polaridade oposta, né? O negativo. Por isso que a gente falou na primeira parte do episódio sobre essa questão de olhar, né, para os nossos valores, para os nossos ideais. É nesse ponto, porque como você está falando, a mulher que tem esse aspecto muito presente, ela vai carregar o mundo nas costas. Isso é pesado. É pesado, porque a Mulher Maravilha, ela tem o laço e os poderes. A Mulher Maravilha da vida real, ela até tem alguns poderes assim mais subjetivos, eu acredito, mas ela não é essa potência inesgotável. Aliás, até a Mulher Maravilha a gente viu que não é inesgotável, que ela também tem aquilo que suga a força dela. Sim, então a gente pode ser heroína até certo ponto. O sacrifício ele também tem que ser questionado até onde devemos ir pelo sacrifício, né? Exato, né? E esse sacrifício pelo quê? Já que a gente falou lá no primeiro episódio sobre as escolhas e os desejos e preço a se pagar por isso, né? Por que você está se sacrificando por isso, se você está nesse aspecto constelado aí? Pra quê? Acho importante pensar isso. É bem importante pensar em tudo. A gente está falando de filme, mas a gente o tempo todo está trazendo muito para nossa realidade, para a gente pensar a nossa realidade a partir do filme. A intenção é sempre essa, reflexões. Já que a gente vai pensar a nossa realidade a partir do filme e agora tecendo essa costura aqui com a questão da mitologia grega, quero trazer para vocês uma curiosidade que está também naquele livro, As Deusas e a Mulher, sobre os aspectos da mulher que está associada, que está identificada com essa deusa, Ártemis. Então essas características são: geralmente ela é uma mulher extrovertida, que gosta de se comunicar, geralmente é uma mulher carinhosa, afetuosa. E como dificuldades psicológicas que essa mulher apresenta, ela pode apresentar um distanciamento emocional. Pensa lá na Mulher Maravilha, né? Ela era bem comunicativa, todos queriam estar perto dela. Carinhosa ela não era, porque ela tinha esse distanciamento emocional dos outros. Mas quando ela estava próxima de alguém querida, como na relação que ela estabeleceu com a Bárbara, ela foi afetiva, carinhosa, enfim. E ela também pode ter como uma força negativa a crueldade, o rancor. Então isso pode constelar nessa mulher também. Foi um pouco o que aconteceu com a Bárbara.
Olha aí, a Bárbara vindo como o oposto da Mulher Maravilha. O filme traz muito isso, né? Tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Se esse potencial ele não é desenvolvido, ele se torna destrutivo. Eu acho que eles pegaram ali, fazendo uma leitura mitológica, dividiram a Artemis em duas. Colocaram a Artemis só boazinha na Mulher Maravilha e a Artemis maldosa, cruel, vingativa, competitiva na Bárbara. E na verdade são dois lados da mesma moeda, né? As duas faces da mesma moeda. Só. A gente tá falando do arquétipo da guerreira, da mulher guerreira. Isso, e a guerreira, ela contém os dois lados. Você tem razão. Então, se a gente tá falando que isso pode habitar em nós, será que você reconhece esses dois lados em você? É mais fácil ver a Mulher Maravilha, né? E pensar, né? Qual desses dois lados está atuando mais em você? A justiceira, a que carrega o mundo nas costas, ou a que, por carregar o mundo nas costas, está desenvolvendo mais a raiva, a crueldade, esse aspecto mais negativo do arquétipo. E a gente tem que entender que os dois são necessários. Não dá pra ficar de um lado só. E você falando, outra coisa que eu tô pensando, justamente, né, que a gente tá falando, parece que dividiu o arquétipo da mulher guerreira em dois. Justamente por isso, porque não estão equilibrados, então estão distantes, estão dissociados. Porque se estivesse equilibrado tanto o aspecto positivo quanto o negativo, estariam unidos. É aí onde que a gente fala da polaridade, né? E há quem assistindo o filme se identifique com a Mulher Maravilha, e há quem se identifique com a Mulher Leopardo. Então, assim, quem se identificou com a Mulher Maravilha vai ter talvez muita dificuldade de ver traços da Mulher Leopardo em si. E vice-versa, né? Quem se identificou com a Mulher Leopardo pode ter dificuldade de ver os traços da Mulher Maravilha. Mas a guerreira é isso mesmo, são os dois lados, né? Não é só aquilo que é tudo de bom, luz, bondade, boazinha, etc, né? Tem os outros aspectos também. E acho importante a gente considerar isso para refletir sobre a gente também, né? Porque às vezes uma mulher que está muito identificada com a Mulher Maravilha, vamos voltar naquele exemplo, a mulher que carrega a família, os amigos nas costas e de repente ela se vê irritada com todo mundo, ela quer que todo mundo vá cuidar da sua vida e ela sente raiva, ela quer todo mundo longe dela, tem até assim essa ira da Mulher Leopardo, e aí ela pode se sentir culpada. Poxa vida, como é que eu sinto isso por alguém, da minha família, os meus laços, etc, etc. Mas é preciso ser compreensivo e entender que esses dois lados habitam em você. E você tá muito, né, nesse distanciamento, é porque tá precisando desenvolver o equilíbrio. Porque, assim, a Mulher Maravilha, ela precisa desenvolver esse aspecto da Mulher Leopardo, que é essa raiva, precisa trazer também um pouco dessa raiva para fora, precisa também um pouco dessa agressividade para fora. Da mesma forma que a Mulher Leopardo precisa desenvolver essa questão de justiça, da verdade nela. Então, o trabalho tem desenvolvimento para as duas, mas cada um aspecto que precisa ser desenvolvido. Por isso que as duas precisam trabalhar juntas. Por isso que o vilão sempre aparece, né? Sem o vilão, o herói não consegue também se individuar, se transformar. E voltando a Artemis, que é esse aspecto que a gente está colocando aí por trás disso tudo, esse arquétipo ele dá às mulheres a capacidade delas se concentrarem intensamente naquilo que elas acham importantes, focarem, ficarem determinadas e imperturbáveis no seu trajeto. Olha como isso está presente na Bárbara. A busca se torna o principal objetivo. E aí volta naquela questão da ganância que a gente falou, né? Eu quero mais poder, mais daquilo que eu já tenho. Esse desejo vai tomando conta e isso também vai se tornando destrutivo. Porque esse desejo ele passa a ser confundido com a verdade. Lembra que no primeiro episódio a gente falou sobre a importância da verdade da pessoa? O desejo ele mistura com a verdade. Então a pessoa ela é tão fiel à própria
ao próprio desejo que ela acha que é a verdade dela, que ela não consegue se desprender daquele objetivo. E fala do excesso, né? O que a gente tá vendo nos dois lados é o excesso em cada lado. O excesso é sempre prejudicial e o excesso sempre vai esconder uma falta. E o que será que esse excesso que tá ali constelado, o que será que ele pode causar? O que será que pode causar, na verdade, na vida real? A gente tá falando de filme, fantasiando, mas vamos trazer pro real. O que pode acontecer com essa mulher aí que tá tão cega pelos seus desejos de vingança, de ódio e etc. Vai acontecer um distanciamento, né, das relações, porque fica tudo nela, é só ela. Só o desejo dela é o que importa. Já não tem muito um olhar pro outro. Tanto é que no filme a gente vai vendo essa transformação, né, da mulher que vai se transformando em um animal, em uma mulher animal, no instinto. O instinto vai tomando conta. O instinto não vai deixar de existir, mas ele precisa ser mais elaborado, porque a gente é ser humano. Então, assim, e no filme vai acontecendo justamente o oposto. É uma mulher que, pelo seu desejo, ela vai sendo possuída por esse instinto. E como eu já falei, né, é um caso mesmo de o que a gente chama de possessão, né? Que é o ser dominada por esse aspecto inconsciente, a ponto de não ter mais controle, né? E domínio. Fica cego. Exato. E aqui, o que a Lid está querendo dizer, não que o instinto não seja importante. Aliás, ele é muito importante, né, Lid? Mas ser dominada por um aspecto só pode ser muito negativo. Pode não, é muito negativo. Assim como ser... Vamos pensar no oposto ao instinto, sei lá, o excesso de racionalidade. Ser dominado por esse aspecto também é negativo. Esse excesso de racionalidade a gente vai ver em outra deusa, né, que é Atena. Mas para outro episódio. Mas tem isso, o excesso que é prejudicial não é o instinto, não é a motivação, não é o desejo, não é a verdade. É o excesso desses aspectos que é prejudicial. Pois é. Então você que está escutando a gente, que já pensou na Mulher Maravilha, que já pensou na deusa grega Artemis, e agora a gente convida você. Vamos pensar em você. Como que você tá aí? Tem muita Artemis aí na sua vida? Tá sobrando? Ou não, tá faltando um pouquinho disso em você? Vamos pensar sobre isso? Né? O que tá em excesso na sua vida? O que tá precisando ser equilibrado na sua vida? Bom, a gente deixa mais uma vez perguntas no ar para vocês. Vamos ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana, então, com um novo episódio. Um grande abraço e até mais. Para você que nos escutou até aqui, um grande abraço e até a próxima semana. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @papodepsipodcast. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar, de onde estiver e quando quiser.